Vamos falar com a doutora Josiane Barros, aqui da Clínica Personal Físio, que explica tantas coisas importantes pra gente, coisas que afetam diretamente o nosso dia a dia, a nossa saúde. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre artrose. A gente sabe que muita gente sofre de artrose, principalmente numa idade avançada. O que é artrose, afinal? A artrose é uma doença degenerativa das articulações. Então, ela pode acometer a coluna, ela pode acometer os ombros, os cotovelos, os quadris, os joelhos, os tornozelos, tudo que for articulação. Só que assim, ela causa muita dor e ela é uma doença incapacitante, em que ela avança com a idade. Então, esses pacientes que têm artrose, eles precisam tratar. Muitas pessoas acham, eu tenho artrose, eu vou ficar tomando só anti-inflamatório, a dor alivia, espaça, tem dor de novo, toma anti-inflamatório e não trata. Né? E esse tratamento, ele precisa ser conservador, ou seja, esse paciente precisa fazer RPG, que são exercícios de correções da postura, pilates para fortalecer os músculos e devolver função para aquele membro que perdeu os movimentos por causa da artrose. Então, é uma doença que, assim, ela pode acometer jovens, mas ela é muito mais comum em pessoas com mais de 50 anos. Quando acontece no quadril ou noutra articulação, é possível até colocar uma prótese, mas na coluna é muito mais complicado. Então, o melhor é o tratamento paliativo, né? Exatamente. E é assim, a grande diferença é esse paciente, quando ele começa a ter dor, e muitas vezes essas dores, elas são com irradiações. Então, se essa artrose, ela estiver instalada na coluna, né, que é a desidratação desses discos intervertebrais, é a degeneração do disco, porque ele é o amortecedor da coluna. Ele não deixa ter atrito entre um osso e outro. Quando o paciente começa a perder, né, a degenerar esse disco, você começa a ter atrito entre uma vértebra e outra, começa a pinçar a raiz nervosa e dá dor irradiada para os braços, se a artrose for na cervical, dor irradiada para as pernas, se essa artrose for na lombar, e nas articulações você tem uma degeneração da bursa. Toda articulação tem a bursa. O que é a bursa? É a almofadinha da articulação. Quando ela começa a perder o líquido sinovial, que é um líquido que lubrifica, é como se fosse o óleo da porta, né? As articulações, elas são feitas como dobradiças, como uma porta que abre e fecha. Quando essa articulação começa a ressecar, perdendo o líquido sinovial, você vai ter um comprometimento, né, da articulação, tendo atrito ósseo. Aí a dor é localizada naquela região. Se a artrose for na coluna, a dor vai ser irradiada, ou para os braços ou para as pernas. É incrível quanta coisa a gente pode aprender e ter uma vida melhor. Essas pessoas podem viver sem dor, na sua maioria, é claro, tirando os casos mais graves, as pessoas que realmente necessitam ser operadas, mas na sua maioria elas podem viver sem dor? Na maioria, sim. E assim, esse paciente, ele precisa investigar. Então, existem vários graus de artrose. Lógico, existem graus extremamente avançados em que não existe mais como a gente reverter, mesmo fazendo o exercício, já está o osso totalmente colado um no outro. Aí esse paciente tem indicação cirúrgica. Só que o pós-operatório, ele precisa fazer a manutenção ao longo da vida, com exercícios propriamente ditos para aquilo. Por quê? Se eu não tenho músculo em volta da articulação ou músculo na coluna para sustentar a articulação, a sobrecarga vai cair totalmente de novo naquela articulação. E aí volta a ter dor, tudo de novo. Então a RPG, o pilates, a acupuntura pode resolver muita coisa. Muita coisa. Ele sempre na fase da dor, ele entra com a acupuntura, com a fisioterapia anti-inflamatória e depois ao longo da vida ele faz a manutenção do RPG com pilates. Muito bom, vamos prestar atenção. Obrigada, doutora Josiane Barros, da Clínica Personal Físio.